Boa noite, pessoal. Hoje a gente veio aqui nessa noite fria, né? Você está vendo aí uma fumacinha saindo do lado da Débora e daqui também, junto com os nossos chazinhos, conversar um pouquinho sobre a dietologia Bucay, né? Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, né? Sou praticante, né, da linhagem taoísta de alquimia interna de Guanlan, também sou médica, né, da linhagem e também médica pela tradição das agulhas de ouro, né? E a dietoterapia, né, a dietologia, é um dos pilares, né, da medicina chinesa, né, para nossa manutenção da nossa saúde, né? Também pode ser usado no sentido de recuperação de saúde, mas é essencialmente um dos grandes pilares da manutenção da saúde, né, das nossas quebras de hábitos, né, que não são tão interessantes assim para a gente, né? E eu queria apresentar a Débora também, né, que também faz parte da linhagem, das duas linhagens, e que a gente junta está tentando, né, divulgar esse conhecimento, né? Porque ele é um conhecimento muito fácil, muito simples de fazer e que traz benefícios enormes, né? Débora, conta um pouquinho aí da sua trajetória com a dietoterapia, como é que está sendo esse processo para você, né? Sim, a dietoterapia é um assunto que sempre foi de grande interesse para mim. Começou com o Ayurveda, que trabalha com bastante cuidado e com orientações específicas da alimentação para tanto manter a saúde, fazer complemento a tratamentos. E entrando em contato com a medicina taoísta e com a medicina chinesa também, existe essa atenção. E eu sempre olho para isso com bastante cuidado, os hábitos alimentares, mudanças dietéticas para otimizar os tratamentos e muitas vezes apenas as mudanças, adequações alimentares já trazem os resultados esperados, sem a necessidade de fazer outras intervenções com acupuntura ou a parte de fitoterapia, né? Porque a alimentação, ela tá todos os dias com a gente, algumas vezes ao dia, né? Café da manhã, almoço, jantar. Ela participa de processos sociais também, né? Então ela está envolvida com outras questões aonde as emoções estão envolvidas. Então ela é muito arraigada. A cultura, né? A gente recebe, né, familiar, nossa cultura familiar da região do nosso país, a alimentação está presente. Então olhando com isso e tendo consciência de como a gente come, quando a gente come, o que a gente come, não é só a dieta, né? A lista do que comer. É um arcabouço falar de dietoterapia. Então, para mim, é um universo que eu tenho visto e vejo bons resultados quando aplicado com consciência. E educação é um processo de educação também, e somos afortunadas por termos tido e estamos tendo acesso à dietoterapia Bucay, alimentologia Bucay, né? Para além de uma orientação de cuidado de desordem de saúde, mas da saúde, né? De manutenção da saúde, o Bucay, que é maravilhoso, que vem da linhagem Fanxi, que eu e a Larissa estamos empenhadas em compartilhar, em disseminar e fazer com que todas as pessoas possam colocar em prática, porque só fortalece o corpo, fortalece a vida, é um fortalecimento da vida trabalhar e aplicar o Bucay, né, Lari? Muito, muito. O que eu acho interessante, né, que você falou que o Bucay é uma grande ferramenta de autoconhecimento, né? Porque ainda que a gente possa ter
assim, um background parecido, morar perto da mesma cidade, né? Ou, né? Enfim, às vezes um alimento, né, te cai bem, né? E em outra situação, não, né? Eu participei disso, né? Eu vi isso acontecer, assim, que tinham situações muito específicas que eu tinha alergia de determinados alimentos. Mas se eu saísse do ambiente onde eu comia aqueles alimentos, eles já não faziam mal, né? Então tinha todo um conjunto de sensações, de emoções, né? Que quando eu comia, né, um certo alimento, me fazia muito mal. E se eu comesse ele em outro ambiente, simplesmente com outras pessoas, de outra forma, né? Aquilo já não me fazia mal. Então, quando a gente fala de dietoterapia, a gente não está falando de passar receitinhas certinhas, né? A gente não está falando de podes, não podes, né? Porque no Bucay a gente fala, né, que a gente precisa de variedade, né? E enquanto você estiver digerindo bem, né, tudo pode, né? Sempre com moderação, que é uma das nossos primeiros princípios, né? Comer e beber com moderação, né? Desde que isso faça bem para o seu corpo. E não tem regra, né? Você vê uma coisa que me fazia mal num determinado momento, num determinado lugar, às vezes uma semana depois, né? Não era nenhuma questão de que, nossa, né? Você mudou todo o seu estilo de vida para poder comer essa coisa, não. Uma semana depois, em outro lugar, em outro, né, momento, aquilo não me fazia mal, né? Porque o contexto daquela alimentação era diferente, né? Então, o Bucay, eu acho que também é um grande sistema de autoconhecimento, né? Para a gente entender por que que aquilo faz mal nesse contexto, né? Por que que isso aqui em outro contexto faz bem, né? Por que que, de repente, eu posso, né? é, Comer um bolo de chocolate de manhã, mas se eu comer esse bolo de chocolate, né, de sobremesa do jantar, puxa, outro dia eu vou estar passando mal, né? O que acontece, né? Então, a gente tem também no Bucay uma grande ferramenta de autoconhecimento, além de tudo, né? Além dessa manutenção da saúde, a gente vai ter essa questão do autoconhecimento que eu acho super bacana, assim, que é super legal, né? E a gente tem também, pelo Bucay, essa coisa maravilhosa que é a gente se alinhar com o céu e a terra, né? A gente respeitar o nosso corpo, respeitar as nossas emoções, né? Também respeitando a terra e o céu, né? Então a gente vai comer, né, de acordo com o céu e a terra. Então a gente vai respeitar o fogo digestivo, né, que ele está mais ativo enquanto a gente tem o sol. Isso vai mudar, né, em cada região, em cada estação, né? A gente também vai aos poucos trazendo para o nosso dia a dia os alimentos mais que estão mais próximos da gente, que são cultivados mais próximos da gente, alimentos orgânicos e alimentos da estação, porque a natureza ela é maravilhosa, né? Ela nos acolhe, ela acolhe todos os seres e ela multiplica todos os seres. E ela traz o que é necessário naquele momento, né? Então não é à toa que dá tangerina no inverno, né? Ou que dá pinhão só no inverno, né? Mariana, que é do Sul, você pode estar morrendo de vontade de comer um pinhão, né, em janeiro. Se você não congelou, se você não fez um queijo, né, de pinhão, você não vai ter esse gostinho, né? Porque não dá pinhão no verão, porque no verão a gente não precisa dessa quantidade imensa, né, de energia, de substância tão concentrada, né, em tão pouquinho espaço, né? No verão vai dar o quê? Melancia, né? Porque a gente precisa, né, de hidratação. E nada melhor para se hidratar do que com um pouquinho de açúcar, para a gente ficar bem loucão no verão, né? E sair correndo e gastar a nossa energia que está lá em alta, né? Assim, se você come uma melancia no inverno, né, ainda que dê, né, provavelmente ela não vai ter toda essa energia que uma melancia no verão, né?
Fora que, assim, é um alimento que é muito mais frio, né? Que no inverno pode até te trazer desequilíbrios, né? Então a gente também vai acabar respeitando o que a natureza traz pra gente, né? Nesse período. Então eu acho muito bonito, assim, essa coisa do respeito, né? Que a gente começa a ter pelo, pela Terra, né? Pelo planeta como um todo, pelos ciclos, né, universais, entendendo o nosso corpo, né? Como parte disso também, né? Porque a gente faz parte também desse grande corpo da Terra, né? E você, Débora, como é que estão as suas experiências com o Bucai? Bom, eu tenho colocado os conhecimentos da cozinha Bucai agora na minha casa nova e, e me vem a palavra adaptação. Quando eu penso na cozinha Bucai, vem muito a questão da adaptação. Então, eu estou vivendo processos de adaptação, observando isso na alimentação, na cozinha, para poder me alimentar de uma maneira equilibrada, básica. Ou seja, comer quando eu tenho fome, aqueles alimentos que vão me saciar e me nutrir. Porque no dia a dia, na correria, quando tem multitarefas, a gente, vou falar eu, né? Assim, eu vou falar a gente porque muita gente assim, deixa para resolver de última hora essa questão da alimentação. E aí pode comer qualquer bobagem, ou as pessoas que moram na cidade, lá no restaurante, comer alguma coisa que não sabe se os alimentos foram processados de maneira adequada. Então eu tenho vivido essas adaptações. Eu tenho já mantido básico mesmo, assim. Ah, o que que eu vou comer no dia seguinte? Já deixo organizado o que que eu vou comer no dia seguinte. Ah, eu tenho fome meio-dia, eu já organizo a cozinha para já tá tudo no fogo tal hora. Então eu estou no processo do relógio, do tempo do cozimento, do tempo da preparação, do tempo do demolho. Eu tô curtindo essa história. E o fogão muda. Agora eu tenho um fogão muito bom que ele consegue fazer fogo brando. Então eu consigo deixar o alimento em fogo brando. Eu morava numa casa que o fogo brando queimava a panela, só tinha fogo alto. Eu não conseguia fazer cozimento lento, que algumas vezes é recomendado para a gente cozinhar bastante em fogo lento, para ir tirando, né, todo aquele pré, né, aquela pré-digestão, digamos assim, para ter uma melhor assimilação no nosso organismo. Então, o alimento ficava cozido muito rápido e isso faz diferença. E isso a gente só aprende na prática. O Bucay, a gente tem uma série de orientações que são simples, mas a gente só consegue entender a profundidade quando a gente percebe os efeitos no nosso corpo. Começando principalmente pela digestão, aquela digestão bem feita que você come e se sente saciado, né? Você tem uma boa evacuação, a urina também adequada. Fala, ah, tá funcionando. Não são grandes coisas, são esses ajustes. É você, por isso que eu estou trazendo a adaptação, porque você faz uma adaptação de modo que você dá para o teu organismo, né, o que ele pede, essa questão das estações do ano, né? Não vou ficar comendo melancia. Tem melancia para vender aqui. Tem o ano inteiro melancia. Porque também o clima é seco, bastante seco aqui. Agora começou a esfriar. Então eu faço as escolhas porque tem muita oferta. Nos mercados a gente encontra ofertas para além da sazonalidade, né? Eu fiz um teste. Eu comprei maçã faz mais de um mês. A maçã não estraga. É igual o hambúrguer do McDonald's. A maçã não estraga. Tá aqui. Eu vou deixar, vou ver o que que acontece.
Então é isso. A gente consegue encontrar hambúrguer do McDonald's fantasiado de maçã. Tô exagerando, mas aí a gente aprende observando, né? A gente observa. Aí, vamos comer a abóbora que só tem ali, ó. Vi essa abóbora 3 semanas no mercado, não vai ter mais. Essa abóbora é bacana de comer. Coisas assim. É, falei um tanto de coisa variada aqui. E Ah, você, mas é Lara, o que que isso, você tem feito de bom na cozinha? é isso mesmo, né? Assim, a gente percebe essas coisas, né? Eu estou me dedicando um pouco para as fermentações, né? Que é também dos outros princípios do Bucay, né? A gente povoar o nosso intestino com as bactérias boas, né? As bactérias que vão ajudar a gente a digerir aquilo que a gente come. Então, a gente tem os processos de hidratação, como por exemplo o Huichum, mas eu estou fazendo bastante as fermentações, né? Então, estou testando as fermentações curtas, né? De deixar fermentando só 2, 3 dias, ou ir deixando as coisas fermentar e ver até quando, né, que aquilo fica bom, ou quando que, né, fica melhor, assim, ou isso também é muito pessoal, né, porque tem coisas que eu sei que eu poderia fermentar mais tempo, mas que daí eu gosto quando já tá ali, sabe, só 3, 4 dias, né, acho que já fica gostoso, né, é, então estou me dedicando um pouquinho a esses testes de fermentação, né, também me dedicando um pouco às conservas de mel, assim. Gosto muito de mel, adoro mel, mel diferente, assim, mel de todo tipo de abelha, eu adoro. Então, estou começando a testar fermentações no mel, né, de diferentes formas, né? Tentei fazer hidromel esses dias, Mariana. Nossa, ficou meio estranho. Não, não chegou no resultado que eu queria. Não ficou alcoólico como eu gostaria que tivesse ficado, né? Mas eu consegui fazer Jun, né? Agora tem o Jun, que é um fermentado que a gente faz com chá verde e mel. Então, tipo uma kombucha, né? Que é mais conhecido, mas com chá verde e mel. O Jun é muito forte porque o mel é um antibiótico, então para um organismo, né, sobreviver no mel, ele precisa ser bem forte. E agora eu tenho um Jun que está uma delícia, assim, e foi muito interessante porque essa conexão, né, que o ambiente e a gente tem com as coisas vivas da nossa casa, né? Porque eu deixei o Jun fermentando no consultório. Mas eu passei umas 2 semanas muito ruim da garganta, né? Febre e tal. E quando eu cheguei no consultório, eu tô com 2 garrafas de Jun, as duas estavam assim de cor igual, né? E quando eu cheguei lá no primeiro dia que eu passei bastante tempo lá, eu vi um dos Juns mudando de cor, como se ele estivesse esperando eu chegar para começar a fermentar, assim, né? Então, achei isso tão fofo, assim, tão vivo, né? Tão, assim, é estranho a gente falar isso, né? Mas a gente tem essa conexão com essas coisas que também estão vivas, né? Tão vivas quanto a gente, assim. Então, eu senti que ele ficou feliz que eu cheguei lá, porque o consultório ficou vazio por 2 semanas, né? E quando chegou, eu cheguei, chegaram os pacientes também, e começou a ter essa atividade, eu senti que os Juns se despertaram, né? Porque eles começaram a fermentar mais, né? Então achei bem interessante assim essas coisas assim que estão acontecendo. Também estou tentando fazer vinagres, né? Estou com os vinagres de maçã, então assim estou deixando, né, vários meses diferentes, né? Ficarem vários tempos diferentes para fazer esses testes. Que também o vinagre de maçã é um componente super básico da nossa cozinha, né? A gente usa para quase tudo, né? Desde a própria higienização, né? De
de potes, né? Como para fazer fermentação de pães, né? Então, eu tô tentando fazer meus próprios vinagres de maçã e eu tô com vinagre de kiwi muito bom também, tá uma delícia, tá bem gostoso, né? Mariana, você tem um pouco de experiência aí na arte do bucai, conta um pouquinho pra gente essa experiência. Nossa, eu gostei muito do Bucay. Ele, ele me trouxe um universo assim incrível. Você falou do hidromel, né? Eu fiz um também, ele tá guardadinho ali. Os vinagres também, nossa. Eu aprendi um com pinhão, uma, uma fermentação do pinhão também. Deixa ele fermentar cru, depois só bate ele com água e ele forma uma massinha, fica uma panquequinha assim que dá de fazer só na frigideira ou dá de fritar também. Nossa, fica uma delícia também. Os ovos também eu tenho feito bastante, até fiz hoje o ovo com anis, com canela, um pouquinho de açúcar. Só não pus o shoyu, que dessa vez eu não tinha. E cada vez fica diferente. É muito legal isso também, né? O Goichum também. Nossa, dá de ir agregando. E eu comecei a plantar mais também com essa história que daí eu, eu coloquei, eu planto, eu uso, eu transformo. É, é muito, muito interessante. E você ainda que planta, né, deve ver como as coisas se multiplicam, né? Porque a gente faz um leite, aí com o resíduo do leite a gente faz um pão, aí também com o leite a gente cozinha um outro grão, aí você vai pegar, né, um vegetal, você também aproveita as folhas, né? E a gente vê como a terra ela é maravilhosa, né? Como ela é acolhedora e quanta coisa ela faz, que é É só se multiplicando. e é econômico, né? Como eu comecei a gastar menos no supermercado, tipo, quase não vou no supermercado porque a gente compra alguns grãos, daí a partir daquilo lá a gente monta outras coisas e a comida tem mais sabor E a gente come mais, mas come menos, mas come melhor, né? e fica mais satisfeito, né? Fica mais satisfeito porque a comida fica mais densa no sentido de ter mais nutrientes, né? Porque quando, por exemplo, a gente pega uma lentilha e já cozinha no leite de outra coisa, né? A gente acaba comendo bem, super bem, ficando bem nutrido, né? Mas ao mesmo tempo a gente come no sentido menos, no sentido de que a gente fica satisfeito, né? Mas a densidade nutricional do que a gente come é muito boa, assim, né? Eu acho isso muito bacana também, né? E aqui ainda tem a sorte de ter o fogão a lenha, né? Então, essa história do cozimento devagar também. Nossa, o condino no fogão a lenha fica uma coisa de outro mundo. No fogão a lenha, na panela de ferro, né? Você come aquilo lá e diz, nossa, é bom estar vivo, isso aqui é muito bom. Nutri corpo, alma, o mundo nutri. Fora que assim você já vai se nutrindo com o cheiro, né? Com aquele vapor que vai saindo das coisas, né? É. Ai, que delícia, que delícia. Cecília, você sabe o que é congee? Crua, Não? crua de tudo. A única coisa que eu já fiz próximo do que vocês falaram aí é utilizar algumas coisas da estação e foi mais na pandemia, porque eu solicitei um serviço de trazer a comida em casa, né? Aquelas caixas, box de alimento e aí é sazonal. Então, assim, você não, eu tinha a opção de escolher ou tinha a opção de ver o que tinha, né? Dos fornecedores naturais, pequenos fornecedores, até para fortalecer isso, né?
E aí eu meio que me obriguei a criar coisas a partir do que a caixa tinha, né? Então foi o mais próximo que eu cheguei de qualquer coisa, mas e outra, assim, tomar kombucha, sim, mas também nunca fiz, sempre pronto. Tô achando interessante, mas sou muito crua nesse assunto ainda. E como que foi para você, ou ainda é para você, fazer uma alimentação de acordo com a sazonalidade? Deu certo? Foi o suficiente? Conseguiu se adaptar? Deu certo, só que assim, foi bem sair da zona de conforto, né? Do básico, e até não mantive muito isso, vou ser bem honesta. Vixe, bem pouco. A gente acaba voltando pro básico, né? Então, isso que eu tô buscando, assim, de diferente, de experiências novas, sabe? Quando vocês falaram aí agora do ovo com anis e canela, eu falei, nossa, que interessante. No meu, acho que o mais exótico que eu já coloquei foi açafrão com pimenta do reino e nada mais que isso, mas achei interessante. Agora, a Eu conhe- germinação também é uma coisa que eu gosto de fazer, mas assim, nunca soube muito bem o porquê. Só que eu achava que era interessante o alimento vivo, né? Mas acho que é uma coisa mais instintiva. Primeiro começou com aquela coisa de tirar para ficar mais molinho o grão, né? Para também tirar as coisas que não são boas, né? Nutrientes e tal. E aí achei interessante. Uma vez eu não lembro, acho que foi a lentilha que germinou ou grão de bico, alguma coisa assim. Que até meu marido tinha falado assim: Nossa, tá podre o negócio, vamos jogar fora. Eu falei: Não, agora que tá bom, tá vivo. Aí foi isso, assim, o máximo de tudo. O restante eu sou totalmente crua. e você é, consegue colocar em prática aquilo que a gente estava falando no começo, que é observar o corpo, assim, os momentos de fome, de sede, e atender a esses. Sim. Ah, Sim, então, mas ó. também confesso que às vezes adormece. E às vezes fica na empolgação. E aí agora eu não quero mais isso de adormecer, eu quero ficar mais ativa, mais consciente, sabe? Da alimentação consciente, corpo consciente, conectar também com a mente. Tô em busca disso. Então, de alguma maneira, alguns aspectos que a gente trouxe um pouquinho aqui, você já faz, né? De alguma maneira. E tá buscando também. Bem sutil. Tá introduzida Isso, ao E, a- introduzida. conhecimento. e apesar da gente falar assim muitas coisas, né, que a gente faz, tal, a Débora, a gente tem uma vida bem corrida, né? O Bucá exige assim um pouquinho de preparo, né? Um pouquinho de atenção, né? Como você falou, né? Colocar os grãos de molho, né? Pensar, né? O que que eu vou fazer? O que que vai juntar? Mas muitas dessas coisas também vêm na intuição e na disponibilidade, né? Do que a gente tem. Então, parece assim que é muita coisa, né, e tal, mas é bem viável da gente colocar em prática, e colocar no nosso dia a dia, por mais que a gente tenha, né, muitas demandas, assim, né? Eu acho que você vai gostar das nossas, né, dicas do Bucay. E chegou agora aqui o monge Taim, né? O guardião da linhagem de Guanã, que foi quem passou, né, essa, esse conhecimento para a gente, né? E eu queria chamar o monge para conversar um pouquinho com a gente, né, sobre o que que é o Bucay, de onde ele vem, qual que é. Olha lá, o monge está comendo, viu? Porque é isso aí. Vamos nutrir os nossos corpinhos, deixar eles fortinhos e felizes, né, monge? Então, conta um pouquinho pra gente como é o que é o Bucay, de onde ele vem, como que você se aproxima, qual é a sua experiência com o Bucay e o papel dele, assim, né, dentro da nossa linhagem. Nem sempre a gente tem tempo, né, para organizar todas as coisas, então tava comendo rapidinho aqui. É,
Existem algumas culturas ancestrais de alimentação que ainda são praticados em algumas comunidades, em mosteiros, etc. O Bucay é uma delas, né? O Bucay ele vem de estudos da cultura do povo Fanti, que existia a tribo, né? Mas também há quem se identifique como Fanti, né? A gente tem alguns braços, né? Das linhagens de Quan de Kunlun. E a maioria dessas comunidades pratica um Pucai. Então, isso para nós é uma forma de culto ancestral. Então, a gente comunga com a vida, comunga com a nossa espiritualidade através da alimentação. Isso vem no culto de uma divindade que a gente chamava de Kumtetia, que modernamente é chamado de Saltchum, que é como se fosse o guardião do fogo da casa, né? E tem uma festa importante na data do calendário do macaco de metal que diz que esse fogo da casa, ele sai de dentro da casa, né? Ele sobe aos céus e ele vai contar para o imperador de Jade e para os três puros tudo que a gente comeu. Né? Se a gente está comendo direitinho, se a gente está comendo muita besteira, né? Se a gente está cuidando também dos nossos resíduos, se a gente está conseguindo ir no banheiro direitinho, então ele vai contar tudo. E daí, nessa festa na China, eles costumam passar mel na boca do. Eles compram, né, uma imagem assim e passam mel na boca dele para adoçar o que ele vai falar, né? Para ele não ser tão cruel assim. Principalmente se você comeu muita besteira, né? Se você não se cuidou. Basicamente, o cultivo ancestral das comunidades humanas, ele girava em torno da alimentação, da nutrição. Então, a gente vem de uma natureza que estava ligado a coletores, né? Então, eram caçadores, coletores de raízes, né? De ervas. Fruta é uma coisa muito moderna agora, né? Dentro do consumo da humanidade, mas grãos, raízes, ervas, né? Fazem parte dessa nossa natureza ancestral desde quando os seres começaram a se comer, né? E o Bucay, ele tenta preservar essas características de união com a natureza, entender que a gente é natureza, a gente precisa estar comungando com os seres do ambiente em que a gente vive. Por isso que a gente tem tanto. Agora tá meio que na moda os probióticos, né? Mas a gente tem tanto culto de probiótico. A gente indica para se fazer conserva, para se fazer fermentações, né? Queijos, uma infinidade de outras coisas para você também poder absorver os micro-organismos que tem no seu ambiente, na sua casa, para que eles venham como um processo de aliados dentro do seu corpo e não como um processo de seres que vão te atacar ou te ter como inimigo. Então a gente tem o Bukai também como uma forma de pacificar. A gente fala os espíritos da casa, mas a gente está falando dos micro-organismos, numa época que não sabia muito bem o que era isso, né? E dessa forma a gente também vai colonizando a nossa residência, né? Os Fanchi faziam essa colonização em todo o processo, como eles eram um povo nômade, né? Todo o processo que eles iam, eles colonizavam essa região. Quando a gente sabe sobre fermentados, você sabe que se você chegar num lugar novo e você fizer umas fermentações lá, você vai se acostumar mais rápido com os micro-organismos que tem dentro daquele ambiente. Então é mais fácil a gente evitar alergias, né? A gente conseguir relaxar mais o nosso corpo. Tem todo um processo de adaptação, né? E assim como a natureza é diversa, a gente também diz que a nossa alimentação
precisa ser diversa, né? Tem algumas coisas que a gente não pode fazer hoje, como, por exemplo, defecar e urinar na natureza, né? Entregar o nosso suor para a natureza, nossas lágrimas, nosso sangue, entregar o nosso corpo quando a gente morre, né? E isso muitas vezes faz a gente esquecer que a natureza entra e sai da gente, né? E a gente alimenta a natureza e a natureza nos alimenta. Essa coisa da gente fazer cocô numa louça com água cristalina, né? Muitas vezes faz com que a gente tenha uma certa dificuldade nesse sentimento de entender que a natureza entra no nosso corpo e sai dele também, né? E que a gente também alimenta, a gente também nutre, a gente também entrega, né, substâncias para a terra. Isso faz muita falta. Tem comunidades que as pessoas ainda podem fazer xixi nas hortas, né? Compostar as fezes e usar também como adubo, para que a terra coma aquilo, a gente come de volta. E a terra é maravilhosa, ela multiplica, ela come, ela, nossa, de uma semente, né, de uma fruta, por exemplo, nascem mais 1000, né? E isso é a natureza da terra, ela é vasta, ela é próspera, né? E ela é a coisa mais maravilhosa, a coisa mais linda, né? O que a gente quiser, como a gente quiser, quando a gente cultiva com amor, com afeto, com as condições adequadas, né? Frutifica. E o Pucai é trazer isso para o seu corpo, lembrar que você também é vasto, que você também é diverso, que você é natureza, que a natureza passa pela gente, né? Nesse circuito que vai nutrindo e também se nutre da gente. Então, essas formas ancestrais de armazenar alimento quando não se tinha geladeira, né? São as fermentações, né? As geleias, os queijos. E também essa coisa de você poder. Hoje em dia está muito perdido, mas você poder comer o que é da terra, o que é da estação, o que é da época, usar as ervas da época, as ervas do lugar onde você está, né? Se você tem uma ancestralidade próxima, assim, muito distante, às vezes você vai precisar comer algumas coisas que seus ancestrais comiam, né? Aí dentro do Bucai a gente tem os alinhamentos, né? Então tem um alinhamento de calendário, e um dos alinhamentos do calendário é você comer as coisas da estação, né? Mas tudo isso está muito enlouquecido, então isso não é mais sagrado hoje em dia, né? Ainda tem uns doidos, tipo a gente que está tentando preservar esse conhecimento. Mas isso não é mais popular, não é mais o que está consagrado na mão das pessoas, né? O capitalismo ele tem as suas vantagens, mas ele também devora tudo, né? Dissolve tudo que é sagrado. E pode ser bom, porque a terra também precisa se renovar, né? Para mim é mais ou menos isso. Então a gente cultuar os nossos ancestrais, cultuar a terra, cultuar a vida através da alimentação, sabendo que a gente matou para comer, né? Que tem que ter respeito, se possível usar todas as partes do que a gente matou, né? O maior respeito possível. Quando eu falo respeito, não é lá você fala desculpa, planta, me perdoa porque eu vou te matar, né? Nenhum ser que vai ser sacrificado quer esse tipo de coisa. Falar, ah, eu te considero tanto, agora eu vou arrancar suas folhas. Não, isso não é legal, né? Então, assim, tô com fome, preciso matar, preciso arrancar, preciso ir no mercado, sei lá. É, o mínimo é ter respeito, né? Respeito cerimonial por aquilo, né? É um sacrifício. Entender que toda alimentação é um sacrifício, porque a vida se alimenta da vida e a gente é, em essência, predador. A gente não é bonzinho, não é legal. Mas a gente pode pacificar isso, né? Já que eu preciso, foi rezado, né? Eu preciso, de outro ser para me alimentar, vou fazer isso com o meu coração inteiro, né? E para nós é basicamente, acho que é isso. Monge,
Pode falar O, um pouquinho sobre o Jun pra gente? tô comendo ainda. O Dirm é o probiótico mais raro do mundo. Ele é como um kombucha que come mel e chá verde. O Dirm ancestral ele era feito com mel daquelas abelhas alucinógenas, né? Hoje em dia a gente tem usado o mel do lugar de onde a gente vive, que inclusive é uma das regras do Pucai, é você se aliar ao que tem próximo de você, né? E para nós ele é uma fonte de vida, de energia, porque ele é um probiótico que come antibiótico, né? Então, assim, é fantástico. O Tune ele ajuda quem tem dores crônicas. Ele é muito bom para os praticantes de artes de Qigong, artes energéticas, né? E nossa, é fantástico, assim. Ele ajuda a regular tudo. Dentro das pesquisas, ele não é o probiótico mais completo que existe. O probiótico mais completo que existe é o de um de leite, o kefir de leite, né? Mas o Jun, ele tem uma coisa energética. Quando ele está pronto, ele é elétrico. E ele ajuda a disparar as sinapses do corpo todo, sente formigando tudo, né? Ainda mais se você faz cultivo energético. Então, para nós é fenomenal, fenomenal. Fora que ele ajuda a colonizar o ambiente da casa, então ele ajuda a gente a criar defesas dentro desses micro-organismos. É interessante que a gente tenha uma diversidade de probióticos, não ter um só, né? Porque o nosso corpo precisa, como a natureza é vasta, nosso corpo também precisa de uma vastidade. No mosteiro do meu mestre, a gente cultivava mais de 20 cepas de probióticos, então a gente tinha bastante coisa. Em casa atualmente, eu tenho aqui eu tenho também a minha fazendinha de. Tá dando pra ver? Sim, dá Então pra ver são a sua muito fazendinha probióticos. tímida, né? Que ela tá toda escondidinha aí nos panos. Ah, o Tune é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Como que eu deixo isso aqui grande? Dá pra ver, Ó. é esse que tá nessa coisa, nessa suqueira, né? É esse aqui que tá do lado da. Da suqueira. Isso, a suqueira também é de. Só não vai dar pra passar o gosto. E, Monge, conta pra gente um pouquinho alguns casos, né, que você deve ter atendido, assim, de recuperação de saúde através da dieta bucal. Olha, se o corpo ele tá fraco em micro-organismos, em diversidade de micro-organismos que absorvem os nutrientes dos alimentos que a gente come, que não é a gente que come, né? A gente só mastiga e o nosso estômago, o ácido quebra, mas quem come mesmo são os micro-organismos do nosso intestino. Os ancestrais, os Fanchi já sabiam disso há muito tempo, que agora a medicina está começando a descobrir, e, infelizmente voltado só para probióticos industriais, porque atualmente a ciência está nessa vibe, né? Então você tem várias cepas maravilhosas em casas de micro-organismos que podem ajudar você a digerir aqueles alimentos. Se a gente não tem esses micro-organismos dentro do nosso corpo, a gente não consegue absorver os nutrientes. Então, você pode tomar a vitamina que for, pode tomar o mineral que for, pode comer, você não consegue absorver. E essa hipersanitarização dos alimentos atual, ela está causando muito problema com relação a isso. As pessoas estão muito fracas, o sistema imune está muito fraco. O sistema imune também tem a ver com esses micro-organismos. A gente está falando de comer, mas os micro-organismos eles também estão na pele, eles estão no ar, eles estão na água, né? A gente é uma colônia de micro-organismos condensada, né? Então, nossa, não conheço um. Eu atendi muitos pacientes assim que a gente, inclusive no Mosteiro do Mestre, várias pessoas se internavam para fazer tratamento, né? A gente tem um bucai bem restrito para pessoas que estão em situações debilitadas, né? Que a gente fermenta os alimentos quase todos.
A gente fermenta as medicações e tudo mais, assim, para ajudar o corpo a ter como absorver essas coisas, né? Mas a gente já tirou muita gente da cova, assim. Via de regra, as doenças elas são de digestão e elas não são ruins, tá? Elas, na verdade, servem para ajudar a gente a expulsar alguma coisa que a gente não está conseguindo digerir. Mas dentro do conhecimento Fanxi, né, todas as doenças, inclusive câncer, inclusive disfunções do corpo, estão ligadas a uma dificuldade de digerir alguma coisa, né? Daí o corpo adoece tentando de alguma forma expelir ou mostrar que tem alguma coisa engastalhada ali que precisa ser trabalhada. Não dá para resolver tudo pela alimentação, mas a alimentação ajuda em qualquer tratamento que a gente for fazer, porque se o corpo não tem nutrição, ele não consegue sustentar a saúde. E não existe nutrição sem que a gente tenha uma boa microbiota. Isso não tem como acontecer. Então, o que que a gente fala? Se hidrate, se possível, siga o sol, se possível, tome sol, né? Se possível, evite comer depois do pôr do sol, que é o que eu tô fazendo agora, mas é hoje, esporadicamente. Né? Inclusive, eu tava com refluxo, eu tive uns problemas de saúde muito sérios, eu quase morri na Covid. E agora eu estou usando uma prótese respiratória, né? E ela tende a causar refluxo. E eu consegui tirar as medicações com o Bucay seguindo o ciclo do sol e da lua. Então eu parei de comer depois do pôr do sol e reverteu o meu refluxo, né? Porque o médico falou que vai ter que tomar remédio antiácido pro resto da vida. E que a gente sabe que dá um monte de problema. E eu tenho 30 e poucos anos, né? Falei, quando eu tiver 50, 60, eu vou estar tomando o quê? Né? Se agora eu já estou declarando que o meu estômago faliu, né? Sabendo que tem recursos, falei, não, eu vou deixar para tomar realmente quando não tiver uma outra possibilidade. Vamos tentar outras coisas, né? E aí resolveu, foi lindo, foi, nossa, santo, o Caio, conhecimento ancestral maravilhoso, né? Consegui regular esse negócio. E acho que é isso. Eu acho lindo, é um conhecimento que eu trago na minha vida. Todos os dias eu uso Pucai. Todos os dias eu trago fermentados. Todos os dias eu tento usar os resíduos das coisas que eu produzo, enriquecer a minha alimentação, né? E também cuidar de quem eu posso com esses alimentos, né? Então, as meninas têm bastante conhecimento, elas estudam a sério isso, elas também trazem para a vida delas, né? Porque Pucai é meio que um estilo de vida. Quando a gente começa a aprender isso, né? Às vezes é meio estranho, porque a gente hoje em dia não é acostumado com coisas meio podres, né? E a ideia de pensar que isso pode ser saudável, com as pessoas falando, ah, você deixou o macarrão 2 horas fora da geladeira, então agora ele pode estar com um micro-organismo assassino que vai te matar. Né? Aí vem alguém e fala, não, vamos fermentar as coisas, né? Vamos deixar as coisas. Então é totalmente contra a cultura, né? Totalmente contra a cultura. Mas é o que a gente tem para entregar. Eu ensino o que eu pratico, o que eu vivo, e Pucai é uma das bases da minha vida, assim. Aí eu acredito que das meninas também. Como é para vocês esse processo? Para mim, é uma constante, né? Entre idas e vindas, conforme eu me movo, assim, porque eu estou em mudanças de casas. Então, o Bucay, ele é um, assim, ele ocupa o espaço de uma casa. Então, ele está presente.
como eu fiquei inconstante, mudando de casa, até, né, eu percebi que o Bucay, ele traz essa conexão com a terra mesmo, porque eu fiquei me imaginando 100% nômade, sabe? O Bucay é possível, assim, mas você tem que estar um grau de adaptação por onde você passa muito grande. E quando eu cheguei, né, vou morar nesse espaço. A primeira coisa que eu faço é fazer Wei Chun. Desses coisas, né? Porque dessa ideia de trazer os micro-organismos para colonizar a casa, também para ver, eu ganhei feijão preto. Então usei o feijão preto para fazer o Wei Chun, tomar o Wei Chun de feijão preto. é, E agora eu tô feliz porque eu tô num lugar que tem cozinha bonitinha e espaço para fazer os fermentados e as hidratações e janela. Eu vejo que o Bucay é mais do que a cozinha, né? Então, assim, é olhar o sol pela manhã. Ah, tá entrando sol na minha casa, que gostoso. Ah, vou me alimentar, que gostoso. Então, é uma sensação de nutrição muito grande e de relação com os outros seres. É, apesar dessa, né, apesar, mas e também, né, essa questão que o monge trouxe, esse ponto, né, de que nós somos predadores, mas é tão bonita essa relação de predador, eu acho tão bonito, né? Eu vou pegar a maçã, como eu estava falando, né? Vou fazer um chá, vou colocar a folha no chá e ela vai ferver. É, eu acho gostoso, eu acho colorido, é saboroso, então é prazeroso e ele multiplica, né? A gente está aqui conversando a respeito e compartilhando esses conhecimentos. O Bucay, ele tá, né? Que nem a gente estava falando com a Cecília, né? A Cecília trouxe algumas coisas que ela pratica, né? A gente olhando do ponto de vista do Bucay. Olha, né? Isso é Bucay. É muito antigo, então tá na gente. Então eu sou muito grata por poder aprender ainda mais e tá nesse movimento, né? De fazer esse processo com a Lari que voltou. Ei, Lari, fala um pouquinho. Voltei. Eu confesso que eu comecei com muito preconceito com as coisas podres. Não foram as primeiras coisas que eu fiz, né? Eu comecei fazendo os leites vegetais e reaproveitando os resíduos, assim. E era isso que eu fazia no começo. E só de fazer esse pouco, né? Você já sente a nutrição, já sente a diferença. Eu fui me animando a fazer, né? Outras coisas, assim, né? A gente estava conversando aqui sobre as nossas experiências, né? Os nossos experimentos, né? E como o Monte disse, né? A gente ensina o que a gente pratica, né? Hoje eu pratico bem mais, mas eu realmente comecei com essa visão, né? De nossa, coisa estranha, começar a comer essas coisas meio podres, né? Mas aos poucos eu fui fazendo, né? Fui fazendo conservas, aí comecei a fazer o Fui Chun, comecei pelos Fui Chun mais tranquilos, né? Depois fui para os mais pesados, para as drogas mais pesadas, né? Mas a diferença que isso faz, né? Na nossa saúde, no nosso dia a dia, é assim imensa, assim. Eu passei uma semana aqui que, assim, minha geladeira quebrou, né? E na correria, assim, para não fazer comida e ficar sobrando e ficar sem poder armazenar o que sobrou, eu não cozinhei, né? E resolvi pegar umas marmitas, né, saudáveis por aí.
3 dias dessas marmitas, assim, sem eu saber, né, como é que foram feitas essa comida, sem saber se demolhou, né? Assim, 3 dias essa comida, meu estômago tava em pandarecos. E com ele foi, né, minha paz e a minha saúde mental junto, né? Aí eu voltei, né, a cozinhar pouquinho, tal, para repor, né? Até que a minha geladeira chegou e eu pude voltar ao meu dia a dia, assim. Então, é, enfim, né? Um pouquinho isso aí. É, e, né, a gente também fez essa live hoje, né, para espalhar um pouquinho, né, desses princípios do Bucay, falar um pouquinho sobre o que é o Bucay, e também para avisar que a gente está com um projeto de fazer aulas práticas, né, oficinas, né, de Bucay. A gente está seguindo as estações, né? A gente já fez uma oficina no outono, que foi muito bacana, né? A gente fez conserva, a gente fez pão, né? A gente fez leite, a gente fez todo o processo, né? Do Bucay com os alimentos do outono. E a gente vai ter uma edição especial para o inverno agora, né? Então, dia 12 de julho, a gente vai fazer essa oficina de inverno, onde a gente vai passar, né, esses princípios e a gente vai pôr a mão na massa, a gente vai fazer as coisas, né, juntos. Então, para quem não tem experiência, ou quem tem pouca experiência, ou quem quer ter mais experiência, né, conhecer algumas coisas diferentes, a gente tá com esse projeto de fazer essas oficinas, né, para difundir, né, e para que as pessoas tenham a experiência, né, porque o Bucay é isso, tem os princípios, mas ele é a nossa experiência também com a alimentação, com a vida. E a gente tem um grupo, né, junto com as pessoas que participam, que colocam isso em prática, para a gente compartilhar as experiências, tirar as dúvidas, compartilhar, porque, como a Larissa trouxe, começar a colocar em prática o Reichun, por exemplo, pode ser desagradável, às vezes pode estar no processo de purificação do ambiente, então essa do vou beber ou não esse negócio que ficou azul, né? Tem o grupo para tirar dúvidas, para fazer para não se aventurar demais, né? Enquanto o negócio não tá bombado interno, né? Cheio de bichos ali que vão te deixar com o sistema imune bem forte. É, tô assim colocando com exagero, né? Mas é esse cuidado também, ter esse cuidado no processo para fazer as coisas bonitinhas, gostosas e preservar também esse conhecimento junto com a criatividade de cada um, né? O ambiente de cada um, trazendo, né, os olhares. A gente tem aqui, né, pessoas de diferentes regiões do Brasil, então a gente enriquece o Bucay em grupo. Tem toda essa coisa mágica, né, da alimentação e de como a gente se relaciona com a vida através de como a gente cuida da nossa nutrição, né, de prestar atenção quando a gente está comendo, nos sabores, nos estímulos do corpo, em preparar o alimento de tal forma, ou mastigar o alimento de tal forma que a gente ajude a nossa digestão em vez de destruí-la, né? E não ser domado pelos sabores, mas sim comungar com eles, né? Essas coisas industrializadas, muito refinadas, né? Muito processadas, geralmente a gente não consegue sentir o sabor, né? E daí a gente precisa de quantidades muito grandes, e aquilo causa uma ansiedade. Você tem, né? Ninguém come 1 quilo de abobrinha, mas tranquilamente a gente come 1 quilo de sorvete, né? Os nossos antepassados levaram muito tempo para conseguir digerir os alimentos que a gente come hoje em dia com uma certa facilidade, né? E nem sempre a gente consegue essa facilidade com todos os alimentos. Tem alimentos que são mais difíceis mesmo, né?
Então tem toda uma herança ancestral na digestão, na nutrição, na culinária, né? E às vezes é meio complicado para a gente que é brasileiro abraçar costumes de um povo que são diferentes dos que a gente cresceu acostumado, né? Mas é como a Rotiam falou, né? A Lari falou. Quando você se acostuma a focar e é ter esse afeto, esse cuidado pela alimentação, e a gente tira, o corpo entra em parafuso. Aí você fala, nossa, parece que eu não estou conseguindo absorver esses alimentos, né? E daí a gente vai ver como está a alimentação da maioria das pessoas e elas não estão conseguindo se nutrir do que elas estão comendo, né? Muita gente não sabe nem o que é que está comendo, né? Assim, não sabe de onde veio, não sabe como é que foi feito, né? Come o pozinho do não sei o que, adiciona o pauzinho de não sei o que lá, né? Então, a gente vê muito isso. E aí, como é que a gente vai estar nutrido, né? Se a gente não nem sabe o que come, né? Nem consegue observar os efeitos do que a gente está comendo no corpo, né? É bem complicado esse processo, né, moderno, assim, né? Industrializado, né? Da alimentação, assim. E se a gente se desrespeita na nossa nutrição, na nossa alimentação, né, nesse cuidado mínimo ao corpo, a gente vai se respeitar no quê, né? Se a gente se atropela para comer, que seria o que uma das coisas, né? Porque a gente não se nutre só de alimento, a gente se nutre de afeto, a gente se nutre de exercícios, né? A gente se nutre de sonhos, de atividades. Mas o alimento, ele é importante dentro desse processo, né? Os nossos ancestrais é o que mais nos conecta à terra. É onde a gente come partes vivas dela, né? Então a gente sempre traz essa atenção à alimentação, né? De ter afeto pelo que se come e ter vida. Agora, a alimentação bucai tradicional, pura, a gente faz uns retiros às vezes, né? Ela chega a ser insuportável para as pessoas depois de uns dias, né? Porque a gente não está acostumado com tanto nutriente, não está acostumado com tanto alimento. Então a gente fica assim, nossa. Eu preciso comer umas coisas com menos vitalidade, porque eu não sei o que fazer com isso tudo, né? Então a gente também propõe um diálogo. Você não precisa viver de fermentados e raízes, né? Mas é interessante que você possa dar para o seu corpo alimento vivo, né? Também. É isso aí, monge. Um pouco de droga, um pouco de salada e dá-lhe a teu corpo alegria Macarena, que é disso que é feita a vida. Eu queria agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui hoje, a todas essas experiências que a gente trocou, a todas essas ideias que a gente trocou. A gente sempre aprende muito, né, com essas trocas, com essas palestras. Agradecer especialmente ao monge que topou vir aqui depois de dar aula, sem ter jantado ainda, conversar com a gente sobre o Bucay, né? E a Débora também, que está, né, acompanhando, está sendo super parceira nessa divulgação, né, da Cozinha Bucay, né? E espero ver vocês aí em mais das nossas lives, das nossas atividades, né? Para a gente seguir trocando mais experiências. Quero agradecer também a presença de todo mundo, a oportunidade de poder trocar um pouquinho e apresentar, né? Incentivar esse olhar para o Bucay. Agradecer ao Monte também pelos conhecimentos. E é sempre bom ouvir essas palavras. Sempre dá um, como é que eu vou falar? Como se fosse um salzinho, assim, sabe? Nas histórias. É,
Agradecer a Lari também pela parceria na nossa jornada aí com o Bucai. E estamos aí para poder compartilhar. E novamente desejo boa noite a vocês. Prazer imenso estar com vocês. Parabéns pelo projeto, né? Que vai beneficiar tantas pessoas, que possa florescer, né? Cada vez mais, assim, aonde seja necessário. Muito obrigada, então, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.